Eu quero usar aqui a história de um político para falar. Um cara político, um governador. Um governador que ficou muito famoso na história, né? E ele, com certeza, ficou famoso na história por conta de Jesus. Mas a fama dele não é boa, não. Tem fama boa e fama ruim, né? Muitas pessoas ficaram famosas por causa de Jesus, são famas maravilhosas, né? Você lembra e diz, poxa, queria estar ali. E outros ficaram famosos também por causa de Jesus, e você pensa assim, eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa, né? O credo cristão, o credo apostólico, né? Que alguns ainda devem se lembrar dele, traz no bojo o nome desse governador romano que governava uma província chamada Judéia. Fala, meu lindo. Tocando, Voyage Vinho que disparou alarme no estacionamento. Voyage Vinho. Caixa G 4A22. Vê se tem algum proprietário aí. Pode ser. Ô, Mateus, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai tirar aquela foto com drone depois lá fora? Tá na previsão ainda? Quando a gente sair daqui, será que a gente consegue sair, entrar naquele hall aberto lá fora, lá, externo? E a gente vai subir com o drone ali e ver se tira uma foto de todo mundo. Amém? Eu conheci um casal também da Comunidade da Graça aqui. Cadê o casal da Comunidade da Graça? Oi, meus amados, ali. Então, lembrou até Ludovico, né? Mas caminho com o Marcos, que é um pastor lá de São Bernardo do Campo, que eu conheci por meio de Fonseca, que era muito amigo de Fonseca, vivia na comunhão com Fonseca, o Marcos. Então, está tão é longe pertinho, né? É longe pertinho. Toda vez que eu ia em São Bernardo, Fonseca fazia questão de sentar com o Marcos para ir tomar um cafezinho lá. E em São Bernardo tem umas padarias top lá, quem gosta de tomar cafezinho. Bem, irmãos, eu estou falando aqui de um político, vocês já devem saber quem é, né? Qual é o político que entrou no credo apostólico, no credo religioso? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Lembra, quando você cita o credo, você cita o nome desse cidadão. Pôncio Pilatos foi um governador, né? E é muito interessante porque o assunto de Pôncio Pilatos também envolve sua esposa. Quase ninguém fala, mas ele tem uma esposa, e a esposa está atenta espiritualmente àquele momento daquele tribunal, daquele julgamento, né? Como é que Jesus foi parar na mão de Pôncio Pilatos, né? Sendo ele um governador romano? O que ele tinha a ver com as coisas de Israel? Vocês sabem que os judeus, eles receberam Jesus. Na verdade, vamos pegar a linha do tempo. Jesus foi entregue inicialmente por um discípulo dele, um discípulo conhecido como Judas Iscariotes. Este entregou Jesus aos líderes religiosos, movido por uma coisa chamada ganância. Ele era um cara ganancioso, não é assim? Ele era um cara ganancioso, e a ganância de Judas fez com que Judas entregasse Jesus à liderança religiosa. A liderança religiosa sentou com Jesus. Historicamente tem alguns pontos aqui ali, mas a maioria concorda que Anás, sogro de Caifás, naquele ano, Caifás era o sumo sacerdote, sentou com Jesus, tentou ouvir Jesus, Jesus não deu muita bola para ele, porque ele era um cara corrupto, já de fama, e Jesus acabou sendo julgado por Caifás. E o que eles queriam de Jesus? Queriam uma declaração de Jesus que pudesse tirar Jesus da circunscrição deles e levar para a jurisprudência romana, né? Leva para os romanos, leva para um outro contexto, porque eles queriam poder matar Jesus de fato, né? E aí, aperta daqui, fala dali, até que Jesus assume que é o Messias. E sendo o Messias, ele é um rei, e sendo rei, todo rei é inimigo de César, né? E aí, se é rei, só tinha um Quírios ali, que era César, era o senhor de tudo. E aí, ao se declarar Messias, ao se declarar rei, sai da mão aí sim, eles levam para Pôncio Pilatos,
entrega Jesus na mão de Pôncio Pilatos. Agora, Pôncio Pilatos está com um drama muito grande, uma saia justa muito grande. O que moveu esses religiosos? Bem, a Bíblia vai dizer que eles foram movidos por inveja. Não era ganância, era inveja. Isso a Bíblia registra, pelo menos em 2 momentos da Escritura, que esses homens foram movidos por inveja. Bem, na mão de Pôncio Pilatos está oprimido, está numa saia muito justa. Aí você fala, por quê, Franco? Se você ler Lucas 23, 20, você vai ver que Lucas diz que Pôncio Pilatos queria soltar Jesus. Está lá Lucas 23, 20, não sei se estão projetando aí o texto bíblico, mas diz que Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Então ele começou, a intenção dele era soltar Jesus. Ele queria soltar Jesus. Mas Marcos 15, 15 diz que ele estava dividido. Vai dizer que Pilatos, querendo contentar a multidão, e aqui tem uma tensão muito grande, qual é? Ele quer fazer o que é justo, mas ele é político. E ele, como político, ele quer o apoio de quem? Da multidão. Ele quer a multidão também. Então ele vive essa divisão, essa dicotomia. E, meu Deus do céu, o que é? Esse cara é justo, ele não fez nada, ele não tem crime nenhum, não cometeu nada, mas essa multidão, como é que eu faço com essa multidão? Que está movida por outra coisa, né? Bem, Pôncio Pilatos, certamente, se você olhar a história toda, você vai ver que ele é movido por medo. E como é que a multidão oprimia Pôncio Pilatos? João 19, 12, vai dizer que a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam. O que os judeus gritavam? Se você soltar este homem, não é amigo de... Aí complicou a situação. Todo aquele que se faz rei é contra, certo? Está explicado aí a causa dele estar ali naquele contexto. Se você soltar, você não é amigo de César. E aqui era o drama e o dilema grande desse político, né? Que foi governador ali, romano, ali entre os anos 26 e 36 da era cristã, né? E ficou conhecido por conta da condenação. O que Pilatos faz então? Agora Pilatos, movido por medo, e esse medo exacerbado, que a gente conhece também como covardia, agora ele entrega Jesus à multidão. E a multidão movida, aí eu vou usar uma palavra que muita gente não gosta muito, movida por histeria. Porque o que moveu a multidão foi uma histeria. Tinha um grupo gritando. Não era aquela multidão, com certeza, se eles estivessem tranquilos, pensando, porque eles conheciam Jesus. Eles conheciam os milagres de Jesus também. Se eles não tivessem histéricos, eles não teriam dito: crucificam, crucificam, que esse sangue caia sobre nós, nossos filhos. Jamais teriam dito essa loucura. Jamais teriam feito essa loucura. Inclusive, Pôncio Pilatos, ele faz um ritual que os judeus conheciam. Ele vai lá e lava as mãos dele. Era um ritual que os judeus conheciam. Se você pegar a lei de Moisés, você vai ver que quando havia um crime que estava cometido entre as tribos de Israel, os juízes principais se reuniam ali e começavam a investigar aquele crime. E quando eles não encontravam um culpado, o que eles faziam? Eles iam ali num contexto ali mais ou menos neutro das tribos, e eles lavavam as mãos dizendo: nós não somos culpados do sangue dessa pessoa. Então nós não encontramos, não está na nossa tribo o culpado de derramar esse sangue. E Pilatos então faz esse ritual, que ele devia conhecer bem, para dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso, esse pecado é de vocês. Então cada grupo desse aí é movido por um pecado que, se não confessado, ninguém vai saber. A Denise veio ontem aqui e falou um pouquinho de algumas coisas pessoais dela, que muito pessoal. A relação com a comida, por exemplo. Tu acha que é fácil? Quem é que pode dizer realmente sobre tua relação com a comida?
Deixa eu te falar uma coisa, é fácil você ajudar alguém que tem problema com comida? É? É fácil você dizer assim, vai devagar? É? A pessoa se sente confortável? Quer ver outra coisa difícil para quem discipula? É fácil você cooperar com a criação do filho de outra pessoa? É? Não. Não é fácil, não. É difícil demais. É difícil demais. E tem coisas também que você não pode, assim, você não tem na mão um fato para dizer assim, cara, isso é pecado. No caso aqui, vou pegar o caso aqui de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi movido por ganância, né? Judas Iscariotes era um cara ganancioso que até tirava dinheiro da bolsa. Se você pegasse ele no furto, você podia dizer, cara, você furtou aqui, ó. Mas falar da ganância dele, como é que você fala que alguém é ganancioso? E se você considerar que nós estamos em 2021, num tempo de gente pós-moderna, que costuma ressignificar as palavras e dar sentido às palavras antigas, você transforma em novas palavras, novos conceitos, novos significados. A modernidade possui uma lente diferente dos antigos. Por exemplo, ganância era uma coisa, ganância era um pecado sério. Fulano era ganancioso, era uma coisa vista como uma coisa ruim. Era ruim. Mas, com o passar do tempo, hoje, quase que suavemente, você pode até trocar a palavra ganância por ambição. Diz, não, ambição é o desejo de crescer, você tem que crescer, me almejar, querer ter mais e tal. Então, é muito sutil. Até que ponto você é ganancioso e até que ponto é um desejo legítimo de prosperar? Eu escrevi hoje, pela manhã, um texto sobre isso. Como você saber que o que te move, qual o combustível que te move? Se é a ganância, se é a ambição legítima de se tornar uma pessoa mais próspera. Como saber? Se a pós-modernidade dá um toque especial e muda o sentido das palavras. Por exemplo, os judeus, movidos por inveja, diz a Bíblia, Mateus 27, 18, Marcos 15, 10, vai dizer que o próprio Pilatos sabia que por inveja eles tinham entregado Jesus. Então, Pilatos ele já sabia que era inveja. Ele sabia que era interessante. Ele sabia que era inveja que tinha levado aqueles homens. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa não confessa inveja, como é que tu vai dizer, cara, tu é invejoso? Como é que tu vai apacentar uma pessoa invejosa? Olha, irmãos, eu estava observando aqui, grande parte das pessoas que estão aqui presentes, aqui, uma grande maioria, nós conhecemos há muitos anos. Já pastoreamos vários desses irmãos. Esses irmãos que estão aqui em cima, estão com esses caras desde que... Conheço a Simar desde que ele era garoto. Aí depois conheci Mara junto, Valcis, Aninhas. Esse time é da pesada, você nem imagina. Eu devo ter perdido meus cabelos quase todo com essa turma aí. Mas a gente conhece há muitos anos. Depois conheci Marão e Célia ali quase na mesma sequência, porque eu já conheci eles antes, porque eles iam a Camará lá. A gente foi se conhecendo. A gente se conhece há muitos anos. Até Alex eu conheço há muitos anos, que chegou garoto entre nós. Já tirando foto ali com o Valci, ele deve estar lembrando aqueles tempos, aquelas tribulações que viviam lá atrás. Lá. Oi? Ei, Jesus, só Jesus. Então, a gente se conhece há muitos anos. E durante os anos, a gente teve muito momento de apacentar coisas difíceis, irmãos. Difícil. E tem pecado que, se você não confessa, ninguém sabe. Porque está contigo, guardado. E inveja é um desses pecados. E não adianta você ficar torturando a pessoa para ver se ela admite que é invejosa. Isso não tem, não tem valor algum quando alguém confessa o pecado porque você flagrou ele. Aí você colocou lá um aplicativo que fica vigiando o teu marido, o que ele vai fazer.
Amado, isso não tem... Olha, o teu trabalho de detetive não produz nada no reino de Deus. Sabe o que é nada? Nada. O valor de toda a confissão é quando você, espontaneamente, movida pelo Espírito Santo, diz: eu me arrependo, olha, eu fiz isso, eu reconheço que sou assim. Esse é o valor da confissão. Tentar torturar alguém para tirar da pessoa uma confissão, isso não tem valor algum. O máximo que você pode fazer, e deve, em algum momento, é arguir a pessoa. Perguntar à pessoa, o que levou você a isso? E deixar a pessoa livremente falar. E outra coisa que deve mover nosso coração profundamente, isso aqui é a misericórdia. Como assim misericórdia? É a certeza de que a gente não é melhor do que o outro. Não é melhor, porque é muito comum quando a gente vê uma pessoa com problemas, em pecado, miserável, a gente se colocar quase como uma posição assim, ó, tem que lutar. A gente não tem que lutar. Por incrível que pareça, quando tu vê alguém afundado no lodo, se encha de misericórdia e pensa assim: eu não sou melhor do que essa pessoa. Não sou melhor. Você acha que nós somos melhor do que Judas Iscariote? Ah, mas Judas Iscariote furtava da bolsa. Mas, amado, nós somos brasileiros, amado. Nós damos nó em pingue de éter. Se der uma chance, a gente furta. Pelo amor de Deus, reconhece, gente. Reconhece a razão. O cara briga para ser síndico de prédio. A gente está num país que o cara fala do presidente, mas qualquer um que tem uma oportunidade, faz uma notinha aí. Faz uma notinha aí. Lança tanto, aí bota aí, depois eu me acerto lá. Cara, pelo amor de Deus, gente. É um país corrupto. A gente tem que olhar e dizer: a gente não é melhor que Judas, a gente tem que se ver em Judas. Se ver e pedir a Deus para tirar de nós toda a ganância. E se você de verdade prosperar, fala o seguinte: exercita a generosidade. Porque só assim tu vai ficar livre da ganância e vai se tornar, de fato, uma ambição honesta. Pô, ganhou, reparte, abençoa. Esse é que te livra de toda a ganância, pô. Mas fica igual o Tipatinha, só vai corroborando com a tua ganância. E o que moveu os religiosos lá foi a inveja. Mas inveja, nos nossos dias, também pode ganhar um toque de admiração. Já li sobre isso. Li e escrevi. Qualquer hora eu vou escrever sobre esse assunto. Que as pessoas dizem assim: não, a inveja, ela pode ser aproveitada, mas como? Misericórdia, me diz como. Não, porque aí vira uma admiração, te faz crescer. Falei, gente, a misericórdia, a inveja, ela te seca. A inveja rouba a tua gratidão. Você vive se comparando, quando você é invejoso, tu vive se comparando com as pessoas. Quando é que isso vai te fazer bem? Uma pessoa invejosa, ela não está satisfeita nunca, ela não está contente nunca, ela não tem gratidão nunca, porque ela não é grata, ela não desfruta o que tem, ela está sempre olhando para aquilo que ela não tem. Onde que a inveja é boa? Não tem, mas a lente pós-moderna dá um toque sobre isso. Medo e covardia. Medo e covardia hoje é pintado de prudência. O que você vê de gente assim, não, é prudência. Irmãos, a gente está numa igreja, já falei que a gente está há muitos anos, então eu já não sei de verdade, eu posso parar em algum momento e fazer uma conta, de quantos rapazes, jovens, homens, tiveram que ser ajudados para casar. Como assim ajudados para casar, Franco? Ajudados com coragem, com dizer assim: cara, seja homem. Tem uns rapazes que têm medo de casar, medo de assumir responsabilidade, medo. Vocês que lideram, vocês vão precisar ser pais de muitos rapazes, porque o pai mesmo não faz esse papel, não comunica essa masculinidade, não diz: estou contigo. Então vários pastores têm que fazer esse papel e dizer: cara, vai, estou contigo, vai lá, casa, rapaz. Misericórdia. E tem gente que vai com medo. O medo paralisa as pessoas. O medo não é bom. Não tem medo bom, gente. Não tem. E não adianta disfarçar ele de prudência, porque não, são duas coisas diferentes.
Uma coisa é ser prudente. Prudência fala de sabedoria, gente. Prudência fala de sabedoria. Prudência fala daquela sensibilidade que você tem de que o Espírito Santo não está naquilo. O que te faz frear é saber que Deus não está abençoando alguma coisa. Isso é prudência. É você não ver a mão de Deus, o toque de Deus, o vai de Deus, o sinal de Deus. Isso é prudência. Isso não tem nada a ver com medo. Medo é outra coisa. Medo te paralisa diante das coisas simples da vida, pô. E tem coisa que Deus espera até que você decida, pô. Deus quer que você decida, que você ande, pô. Não foi assim que Deus falou com Moisés? Por que clamas a mim? Diga o povo que marche, pô. Você já está com o cajado na mão, autoridade, resolve essa parada, rapaz. Então tem coisa que Deus espera que você faça. E que você não tenha medo, pô. Não se covarde. Em algum momento, irmãos, em algum momento, quando a gente cultiva esses pecados e não permite que Deus venha e faça de verdade uma limpa em nós, isso vai nos derrubar, como derrubou Judas Iscariotes, como derrubou os religiosos líderes e como derrubou Pôncio Pilatos. Ah, rapaz, mas e a histeria, Franco? Histeria, esse termo, ele é historicamente utilizado para descrever uma condição mental, psicológica, né? Que fala daquelas emoções excessivas. O que é uma pessoa histérica? Ela tem emoção excessiva. Claro que agora eles devem até não fazer mais isso. Antigamente, no meu tempo, quando você via um filme, os mais velhos devem lembrar, que uma pessoa ficava histérica, alguém tinha que dar uma bolacha nela. Cala a boca! Se fizer isso hoje, vai dar cana. Vai dar cana. Vai dar cana. Mas era assim, até desenho animado, quando um bonequinho daquele ficava histérico, o outro tinha que dar uns tapas nele para acordar. Acorda! Para tipo assim, não permita que as tuas emoções assumam. Você viu a Denise falando ontem, que eu dei um testemunho sobre ela lá em Pôr da Folha? Eu estava justamente falando sobre o perigo do governo das emoções. Eu estava justamente falando sobre isso com os irmãos lá, em Pôr da Folha, falando de quando você deixa as emoções te governar hoje. E tem gente que gosta de ser governado pelas emoções. Por quê? Porque as emoções, de uma certa forma, te dão um gás, te dá... É pelas emoções que você manipula pessoas. Não sei se você entende isso. Porque tem gente que fica sensível à tua emoção. Tem gente que começa a chorar. Aí você já, não deixa, coitada, não deixa ela. Acabou. Não ajuda mais essa santa. Você lembra daquela senhora que toda vez que os filhos brigavam, ela passava mal do coração? Aí tudo vai morrer, para. Não morria nunca. Vai passando o tempo, não morria nunca. 40, 50. Dona Maria está passando mal. Para, gente, para de brigar. E para, todo mundo parava. Não morria nunca. Vocês estão lembrando de alguém, né? Tem jeito, mano. Ela fala, o ser humano é muito interessante. Se o ser humano descobrir que tem poder de manipular outra pessoa, inclusive uma autoridade, ela vai usar essa arma. Vai usar. Pode ser uma ferida. Eu lembro da história de uma mulher que ela tinha uma ferida muito grande, e uma ferida que o marido, de certa forma, ele participou, assim, não ferindo ela, mas impedindo que ela fosse ferida. Foi uma violência dentro de casa, um assalto, e os bandidos entraram, e os bandidos acabaram machucando aquela mulher, mas renderam o marido, encurralaram o marido e acabaram ferindo aquela mulher. Bem, com o passar do tempo, ela descobriu uma coisa, que toda vez que ela lembrava aquele dia, o cara ficava arrasado. Então ela só fazia assim, ela só, aquele dia, só podia falar assim, aquele dia o cara já, o balão apagava rapidinho. Só falava aquele dia, ele, não, por um tempo eu ficava assim, meu Deus, como é que essa pessoa vai ser curada? E eu creio que o Espírito Santo me falou um dia assim, ferida usada não é curada.
ferida que você usa para manipular pessoas, ninguém cura. Não tem cura para a tua ferida, para tuas emoções. Não tem cura. Você precisa, de verdade, querer cura para tuas feridas. E parar de usá-las. Mas o ser humano é assim. O ser humano, ele usa. Ele usa. E as emoções também têm força, têm poder. Se desde criança você usa as suas emoções para manipular, você vai ser uma pessoa altamente emocional, emotiva. Tem gente que acha isso lindo. Mas no meio de uma turma, de um tumulto, você pode ficar histérico. E na histeria, você pode linchar alguém e matar. Numa histeria de tumulto, você pode quebrar a propriedade alheia. Depois tu fica pensando assim, meu Deus, como é que eu fiz aquele troço? Não, você fez porque você ficou histérico. Na histeria, você pode gritar, crucifica, crucifica, como se estivesse gritando o gol do Flamengo. E o sangue desse inocente caia sobre nós, nossos filhos. Isso na histeria. Então, ou seja, hoje você se deixa ser vencido pelas emoções. Amanhã, se você não abrir para Deus mudar isso, amanhã essas emoções te darão um golpe fatal. E você vai se arrepender de não ter deixado Deus limpar a tua vida como Ele quer fazer. Porque o Senhor quer nos transformar a todos. Você diz amém ou não? Olha, amados, eu tenho plena certeza. A história não fala muito sobre Pôncio Pilatos, mas logo depois dizem que ele foi deposto há algum tempo por causa de uma turba em Samaria, por causa de um tumulto. Aquilo que ele temeu aconteceu com ele. Parece que houve um movimento lá em Samaria que acabou derrubando ele. E ele, algum tempo depois, aí a história diz que ele se suicidou. Mas o fato é que esse homem ficou famoso. Famoso por quê? Famoso porque foi covarde e medroso. O medroso e covarde, escolhe a ordem. Famoso por isso. Famoso porque no dilema fatal da vida, ele escolheu o lado errado, a banda podre. A banda podre. Mas que o Senhor nos livre de seguirmos uma vida blindados. Em nome de Jesus, irmãos. Sabe esse complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela! Gente, não, é impressionante, porque o que eu já ouvi de irmãos do nosso meio. Ah, mas minha avó era assim, Franco. Minha avó era assim. Mas você não tem que ser assim. Você não precisa ser assim. Você só precisa ser simplesmente como Jesus. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Mas para isso, de fato, acontecer, nós precisamos nos abrir, principalmente para essas coisas mais profundas. Escuta o que eu vou falar, em nome de Jesus. Eu vou terminar aqui. Escuta o que eu vou falar em nome de Jesus. Se você é um cristão sério, me escuta. Em algum momento da tua vida, Deus vai dizer, olha, até aqui eu te tolerei com essas carnalidades tua toda. Agora, esse Rio Jordão você não atravessa sem eu circuncidar o teu coração. Escuta, o que é isso, Franco? Deus vai descer nas tuas profundezas. Eu vou abrir um texto aqui, para você não pensar que eu estou falando bobagem, tá bom? Deus vai descer nas suas profundezas. E quando Deus descer nas tuas profundezas, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver que Deus, Ele não está preocupado, ocupado apenas em purificar o teu ego. Ele vai descer até o teu espírito.
e vai arrancar coisas que estão lá dentro. 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Aqui Paulo está dando um conselho para os coríntios, depois dele falar que o Senhor é um Deus santo e que Ele quer santidade, que Ele quer habitar no meio de um povo santo. Ele vai dizer no início do capítulo: portanto, meus amados, portanto, está concluindo, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, como também da onde? Da onde? Da onde? Do Espírito. É lá onde estão as nossas intenções, é lá onde estão os nossos motivos, é lá que nós abrigamos alguns pecados que, se não confessarmos, ninguém vai ter como arrancar de nós. É lá que estão nossas fantasias mais doidas. É lá. E você acha que Deus não está interessado em chegar lá? Tu acha que Deus vai ficar na periferia da tua vida? Tirando casquinha do teu ego? Você acha que é isso? Você acha que Deus só vai querer tratar daqueles pecados consumados? Ou Ele quer mudar a gente em essência? O que vocês acham? Pensa bem. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio da igreja a gente pode passar desapercebido. Eu vou dizer onde a gente não passa. Em casa com o nosso cônjuge. Ali não tem como preservar a máscara por muito tempo. Não há. Ali nós somos quem somos. Ali nós somos quem somos. Em algum momento, principalmente no casamento, porque o discernimento no casamento é agudo. E sem contar que Deus fala com homens e mulheres, Deus dá sonho, Deus revela o outro, entrega o outro na mão. Mas por que isso? Porque quando você casa, você se torna um com a outra pessoa. Um. Então, quando você é um, de uma certa forma, você tem um discernimento sobre o outro muito grande. Você é capaz de discernir. Perde a paz. É impressionante como Deus usa os cônjuges para guardarem um ao outro. Um ao outro é impressionante. Deus, antes de entregar você para qualquer profeta, Ele vai te entregar para a tua mulher. Pode ter certeza disso. E vice-versa, irmão. Antes de Deus te entregar para qualquer profeta, profetiza, Ele vai te entregar para o teu marido. É impossível que ele pode ser até um cara fraco e não querer te pastorear. Mas Ele te entrega. Ele te entrega. Ele tem discernimento de você. É por isso que quando a gente vê uma mulher com problemas, a gente responsabiliza o homem. Porque você tem que pastorear a tua esposa. Ela é a tua responsabilidade primeira. Porque tu acha que ele é cego? Ele não vê? Ele vê. Sabe que um homem não vê as manipulações de uma mulher? Vê. Sabe que ele não tem discernimento? Tem. Ela pode até fazer com ele assim, naquele dia, ela pode até fazer qualquer coisa, mas ele sabe. Ele sabe que aquilo ali é manipulação, ele sabe. Ele sabe que está tirando dele algo que é da responsabilidade dele. Alguns até gostam. Não deveria ser assim, mas outra fraqueza. Já ouvi também mulheres dizendo, eu gostaria de me submeter ao meu marido, mas meu marido não ajuda. Isso é uma verdade. É verdade, mas não é muita verdade. E aquelas irmãs que eu queria um marido que de verdade fosse autoridade na minha vida. Será? Será? É fácil. Para nenhuma carne, nem do homem nem da mulher, se sujeitar à autoridade. Aí você fala, por quê, Franco? Diga comigo assim, toda autoridade. Diga, toda autoridade. Provém de Deus. Esse é o nosso problema, tá, irmão? Toda autoridade não provém da carne, provém de Deus. Então a nossa carne é inimiga de Deus. A carne do homem e a carne da mulher é inimiga de Deus. Então o homem, quando se depara com a autoridade, ele tem problema. A mulher, quando se depara com a autoridade, tem problema. A criança, quando se depara com a autoridade, tem problema, e assim vai.
toda a carne, o pendor da carne é morte, porque ela é inimiga de Deus. Ela não aceita aquilo que provém de Deus. Por que muitos pais guardam essa espada da autoridade? Por que muito pai quer criar filho sem usar a autoridade? Porque essa é a parte que o filho rejeita. O filho gosta de carinho, bombom, passeio, dinheiro. Tudo que você dá para o filho, ele aplaude. O grande problema do teu filho é quando você tem que usar de autoridade. Quando você usa de autoridade, a carne dele grita, você dá! É assim. Então, porque a autoridade é inimiga da carne. Do homem, da mulher, da criança. De qualquer um. Então, não tem essa pessoa que lida bem com a autoridade. Não existe essa coisa linda. Não tem. Não existe, tá, amado? Não existe. Exercita, tu vai ver. Não existe. Todos nós, em algum momento, quando a gente se depara com a autoridade, a gente sofre muito. Porque a autoridade é inimiga da nossa carne. Amém? Amém ou não amém? O que eu quero com essa mensagem, irmão, no dia de hoje? Falar de governador, de voto? Não. Eu quero animar você aquilo que nós falamos ontem. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. É assim, eu quero animá-los a abrir mesmo o coração para o Senhor. E dizer, Senhor, esse retiro, gente, é um tempo tão rápido, mas será que Deus, nesse tempinho rápido, ligeiro, Ele não é suficiente para dizer para a gente, olha, eu trouxe você aqui em 1 dia e meio para dizer uma coisa para você, eu quero ser mais profundo contigo. Eu quero tratar de coisas lá dentro. Eu não quero ficar na casquinha do teu ego, eu quero descer. Eu quero melhorar a tua vida, que vai melhorar teu casamento, que vai melhorar teu relacionamento na igreja, que vai melhorar tudo na tua vida. Você crê nisso? Crê mesmo? Para você não ter feito uma viagem assim só de passeio, para ter sido algo mais do que o passeio, algo maior do que o passeio. Tem os curitibanos de casaco, estou até estranhando. Misericórdia, irmão. Vocês são do Paraguai? Do passeio? Não, irmãos, é só para não ser só mais um passeio. Para não ser só mais um passeio, se abre. Em nome de Jesus, se abre. E tem em mente o seguinte, que Deus é capaz de tocar qualquer área da vida. Deus é capaz de trazer à tona coisas que a gente não quer nem admitir para nós mesmos. Porque tem coisa que a gente não admite nem para nós, quanto mais para o outro. Mas Deus é capaz de trazer à tona para nós. Essa foi a riqueza do testemunho de Denise ontem. Porque tem coisa que ela não precisava falar, Deus impulsionou, eu dei glória a Deus. Glória a Deus, porque é bom que seja assim, espontâneo, voluntário, amém? Eu já soube que em grupos pequenos, além de ficar dando beijinho de língua, que tem essa galera também, dos 6 segundos, 7 segundos, além dessas beijocâncias todas aí, além disso, eu soube que tem gente abrindo o coração em grupos menores, confessando pecados em grupos menores, pedindo ajuda, amém? Pois isso é uma bênção muito grande, amém ou não? Uma bênção muito grande. Eu sei que você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou nesse lugar. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós sabemos que a tua alegria é maior do que a nossa. Muito maior. A tua alegria de encontrar a tua ovelha, a tua alegria de encontrar, Senhor, aquilo que tem valor para ti, a tua alegria de ver um filho voltar para casa, uma filha. A gente sabe que tem festa diante de ti, mas a tua alegria, Pai, a tua alegria é a nossa força. Nós te bendizemos por cada um que está aqui, Senhor.
dizendo, respondendo ao apelo do Teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que Tu, Senhor, quebre todo jugo, todo peso dos ombros desses queridos. Senhor, tira todo peso, Senhor, arranca tudo, Senhor, fardo. Todo fardo que eles trouxeram até aqui, Senhor, que fique aqui, Senhor, e que eles voltem para suas casas voando, carregados nas asas do Teu Espírito Santo. Pai, renova-os, encha-os com Teu Espírito, Pai, de amor. Batiza-os, Senhor. Senhor, produz a Tua salvação neles, a Tua libertação, a Tua cura. Senhor, se porventura algum deles chegou aqui doente do corpo, da alma, do espírito, sejam curados agora em nome de Jesus, em nome do Senhor, e provem cura também, Senhor. Provem a liberdade, provem a bênção, Pai, porque Jesus se fez maldito para que a bênção chegasse a nós. Pai, que eles provem todo o Teu bem, toda a Tua bênção, provem a Tua promessa, no nome poderoso de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Se você quiser abraçá-los, orar por eles, fica à vontade, tá? Paz, irmãos, que guerra para chegar até aqui. É muito difícil. Os que estão por perto de mim sabem que eu gosto muito, muito de criança. E gosto mesmo. E eu não sou muito assim de ficar ouvindo outras ministrações aqui. Não seja assim, bem assim, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros. Mas tem uma moça que eu gosto, eu acompanho às vezes, acompanho na madrugada, às vezes, eu acordo bem cedo. E eu gosto da palavra dela. E semana passada, retrasada, ela fez uma live com algumas irmãs, entre elas Isinete. E eu assisti aquela live daquelas duas irmãs. E quem me conhece bem próximo sabe que uma das coisas que me entristece é quando eu tenho alguma amiga, alguma colega, alguma irmã que não consegue engravidar. Eu fico triste, sabe? Eu sinto assim a dor da irmã. E eu assisti naquela live, confesso que no primeiro momento nem assisti tudo, eu estava saindo e depois eu voltei a assistir. Sabe quando o Espírito Santo te incomoda e fala assim, vai lá e assiste? E na verdade assisti mais 2 vezes depois, até depois enviei para minha irmã também. E uma daquelas coisas que a irmã falou, ela falou assim, ela falou sobre os pecados não confessados. Estava falando sobre pecados não confessados. E aí depois teve uma coisa que ela falou assim, aborto, você que nunca confessou um aborto. E eu falei assim, eu ouvindo, aquilo, e ela falou assim, olha, a pílula do dia seguinte, se você for ver, é um filho que você pode ter engravidado, você não quer. É um filho desejado. E aí eu ouvi naquilo ali também, eu nunca usei a pílula do dia seguinte. E ali ligada no Senhor. E aí quando ela falou sobre a pílula do dia seguinte, também me chamou muita atenção. E aí eu ligada ali, e o Senhor me trouxe a memória que quando eu engravidei da Yasmin, eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu trabalhava, na época eu trabalhava como escriturária, acho que nem existe mais essa profissão. E eu, aquela coisa com a menstruação atrasada,
E eu não sei, acho que os antigos vão lembrar disso, falavam assim, muito de tomar chá de canela quente, que se você tivesse com a menstruação atrasada, que aquilo aconteceria. E aí eu lembro que eu fiz isso. Eu lembro que eu fiz isso, para a glória de Deus, não adianta nada. E uma das coisas que hoje eu e Marquinhos somos de melhor nessa vida é a nossa família. Eu tenho uma família linda, maravilhosa. As minhas filhas são perante o caminho do Senhor. Como ontem a gente estava no grupo pequeno, eu estava falando sobre isso, como eu sou grata pela família. Eu não sou filha, eu sou vó de gêmeos. Eu fico assim, eu sou grata disso. E eu queria pedir perdão, em nome de Jesus, à minha filha, por conta disso. Por ter tomado esse chá de canela. E para a glória do Senhor, ela está aqui. E ela é minha preciosidade, é uma das minhas preciosidades. Eu te amo, filha. Você é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E suas filhas, seus filhos, são dos meus maiores sonhos. São os sonhos que eu não sonhei. São aqueles sonhos que o Senhor, que nós nunca sonhamos, e o Senhor planejou e desejou para nós. Me perdoa, filha, em nome de Jesus. Eu te amo.